Olá! Na devocional de hoje eu quero compartilhar com vocês a história do profeta Natã. Não sei se vocês lembram, mas Natã foi contemporâneo do rei Davi e do rei Salomão. Pelo menos o começo do reinado de Salomão ele pegou. Inclusive ele ungiu o rei Salomão como sucessor de Davi. A história de Natã ela é bastante importante. A gente começa a ver um pouquinho sobre Natã nas Escrituras a partir do capítulo 7 de 2 Samuel. E nesse capítulo é o momento em que o reino de Davi está bem estabelecido em Israel. Davi acabou de conquistar o Monte Sião, que fica em Jerusalém, onde moravam os Jebuseus, e até então, desde que Israel conquistou Canaã, ninguém havia conseguido tirar os Jebuseus do Monte Sião. E Davi consegue fazer isso, ele se estabelece, constrói o seu palácio ali, passa a ser chamado de a cidade de Davi. E Davi começa a olhar para o seu palácio, olha para o tabernáculo e fala assim, não é justo, Deus me deu tudo isso, como eu não vou construir um templo para o Senhor? E ele começa a conceber isso no seu coração, a desejar construir um templo em honra para Deus, para que Deus habite no meio do seu povo, para que a Arca da Aliança esteja ali nesse templo que ele almeja construir em honra e glória a Deus. Ele chama Natã, consulta Natã, profeta, conselheiro do rei, seu amigo, e Natã fala para Davi, Davi, Deus te estabeleceu aqui em Israel. Todas as promessas que foram feitas estão sendo cumpridas. Deus está com você. Deus está abençoando Israel através de você. Então, tudo que estiver no seu coração, faça. E Deus o abençoará e fará prosperar. Quando Natã sai da presença do rei Davi, Deus fala para Natã voltar e fala para Natã que não é bem assim. E quando ele volta, Deus orienta Davi de que não é Davi que vai construir um templo em homenagem a ele, mas seu filho, Salomão, porque Davi era um homem sanguinário. E continua abençoando Davi e faz uma promessa incrível. Promete que não faltará descendentes, herdeiros para Davi, sucessão no reinado de Israel. O que se cumpre em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, filho de Davi. Meus irmãos, talvez essa tenha sido uma grande lição que Natã teve, de que não era qualquer coisa que vinha no coração de Davi que Deus aprovava e que estava certo. No capítulo 12 acontece uma situação muito infeliz. Uma desgraça em Israel, que mancha a história do rei Davi, da sua família, o seu reinado. É o conhecido adultério que o rei comete com Batseba. Davi tenta esconder esse crime que ele cometeu, cometendo outro crime ainda. Ele planeja um assassinato do marido de Batseba e ele faz isso na guerra em que Israel estava envolvida, colocando ele era um dos soldados de Davi, colocando ele na frente da batalha. E ele morre como Davi havia previsto e desejava que acontecesse para que seu pecado fosse escondido. Mas o momento é um momento de muita riqueza, de prosperidade de Israel. Davi goza de um belo testemunho e ele tenta preservar isso a qualquer custo, inclusive escondendo as suas iniquidades e injustiça. Mas Deus não se agrada disso. Deus não quer que... E nenhum reino vai prosperar com injustiça. E Natã, ele é instruído por Deus a advertir Davi acerca desse pecado que Davi imaginava que havia escondido muito bem, mas não de Deus, é claro. Natã, muito corajoso, obediente a Deus, colocando a sua vida em risco, vai exortar o rei. Vai exortar alguém que ele gostava, alguém que ele considerava que Deus estava abençoando, uma pessoa querida, um amigo seu.
Ele é fiel a Deus, corajoso, e Deus usa essa exortação de Natã e um arrependimento profundo na hora surge no coração de Davi. Ele se humilha e se arrepende do seu mal. A criança, fruto desse adultério de Davi, desse crime que ele cometeu, ela não sobrevive. Ela chega a nascer, mas ela não sobrevive. E na situação de muita tristeza, né? Praticamente um ano, né, que essa história toda aconteceu, as sequelas, né, a desgraça de tudo isso, permeando, né, a sua mente, seu coração. A vida de Batseba totalmente estragada, né? Nesse espaço ela perde o seu marido, perde a criança que foi gerada, vira uma bagunça, uma tristeza a vida dela. E aí acontece algo espetacular. Eu quero ler para vocês esses 2 versículos, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. No meio dessa situação toda, confusa, triste, terrível, olha o que acontece. Diz assim a palavra de Deus: Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jedidias. Jedidias significa amado de Deus. Gente, olha que impressionante isso. No meio dessa confusão, dessa bagunça toda, Deus trouxe vislumbres da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, dessa história linda de redenção. E por meio de Salomão é que vai continuar o reinado de Davi. Salomão não era o primogênito de Davi, mas Deus amou e escolheu essa criança, nascida de Batseba, daquela história toda confusa, bagunçada, torta, cheia de iniquidades. Ele traz uma criança, ele ama essa criança, firma uma aliança com ela e a história de Israel continua. E Deus levanta um rei para abençoar o seu povo e a sua nação. E o portador dessas mensagens é o profeta Natã. O mesmo profeta que no primeiro momento foi falar para o rei: faz o que tiver no seu coração, certamente Deus está contigo e vai abençoar seus planos. Depois é o mesmo profeta que vai confrontar o rei diante do pecado, da iniquidade, da injustiça, da maldade dele. Confronta com firmeza, com seriedade. Mas agora é o mesmo profeta e vai levar uma mensagem de graça, de redenção, de restauração, de salvação. Que coisa bonita isso, né? E eu fiquei pensando como que isso tem a ver conosco hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, no tempo da igreja. A igreja é uma voz profética no mundo que vivemos. É a voz de Deus. A igreja representa o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E nós somos portadores dessa mensagem de redenção e de esperança. Vivemos sim num mundo caído, num mundo quebrado, num mundo completamente bagunçado por causa do pecado, cheio de injustiça. Somos chamados não para fazer vista grossa a isso, para termos uma voz firme sim contra a injustiça e a iniquidade, em favor dos necessitados. Mas, meus irmãos, nós somos portadores dessa mensagem de redenção e de esperança. Uma mensagem poderosa, capaz de transformar a vida de qualquer pecador. Assim como transformou a vida de Davi, é poderosa para transformar a vida de qualquer outra pessoa. Assim como transformou a sua vida, é poderosa para transformar a vida de qualquer outra pessoa. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa vocação. Levar essa mensagem de redenção para todos aqueles que estão perdidos, cansados, sobrecarregados, perdidos nos seus pecados e nas suas iniquidades.
levarmos a boa notícia do Evangelho, que em Jesus Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo. Vamos compartilhar essa boa nova? Vamos continuar esse ministério profético tão bonito ao longo da história, dessa história do que Deus está fazendo de belo nesse mundo. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Acho que foi melhor.